menino que enxergava com o coração. Jonas nasceu com olhos de não ver. Jun era seu melhor amigo e tinha olhos de imaginação. Vivia desenhando pensamentos para Jonas enxergar. Estavam sempre juntos, na escola ou nos passeios. Os olhos de um eram as mãos do outro, e para onde apontavam havia encantamento. Um dia, Jun contou-lhe sobre a imensidão verde e azul do mar. Logo inventaram um passeio. Jonas estava com uma vontade curiosa de conhecer aquela maravilha desenhada pela voz do companheiro inseparável. Ao chegarem à praia, correram descalços pela areia, onde deixavam pegadas, logo desmanchadas pela água. O menino gostava de ficar quieto. Dessa forma, podia sentir melhor as muitas coisas da vida, aquelas que já compreendia e outras das quais ainda duvidava. Alguns professores costumam dizer que os livros infantis são o primeiro museu de uma criança, né? O Rui de Oliveira, que é um grande ilustrador, amigo, querido, ele fala isso, né? Então, o livro infantil precisa ser muito bem feito, com muito cuidado, né? Prestando muita atenção ao texto, às ilustrações, porque é ali que a criança vai ter as suas primeiras concepções de arte, né? Então, tudo precisa ser muito cuidado, menos livros têm texto. A maioria são livros de imagem. Eles têm um roteiro, né, completo, tem uma história do começo ao fim, só que não tem um texto verbal, né? A criança é que vai fazer o próprio texto, a sua própria interpretação, né? A maioria dos meus livros são textos, né, de outros autores. Então, eu recebo um texto e eu leio diversas vezes até que eu entre naquela história, né? Aí vem assim sempre um período de angústia, né, de não saber bem o que fazer, que técnica eu vou usar. É o que a gente precisa fazer, né? Pesquisar, estudar. E se no texto não existe uma referência de como são aqueles personagens, por exemplo, né, aí eu posso criar à vontade, né? Mas sempre olho outros ilustradores, sempre busco, né, uma inspiração, coisa assim, né? Aí eu saio, olho as coisas, né? E aí que eu venho, quando já está tudo aqui, né, no campo das ideias. E aí é passar para o papel. Agora, quando é um livro de imagem, ele surge às vezes de um momento que eu enxerguei, alguma situação na rua, ou alguma coisa sobre a qual eu quero falar, né? Tem um livro meu que já saiu de catálogo, ele se chama Vida Moderna. E aí eu estava voltando de São Paulo, né, de carro com a minha irmã uma vez, e aí vi aquela loucura, né? A gente estava no pedágio, aquele monte de carro passando, aquela cidade enorme e tal, e de repente chegavam nas montanhas, no campo, assim, né? A paisagem começava a mudar. Então esse livro foi a partir desse momento que eu visualizei. E aí, lógico, você tem esse flash, né? E depois você vai rechear, ou fazer um início, ou fazer o recheio, ou fazer o fim, né? Na verdade, o ilustrador vai passeando, né? Onde tiver um assunto para ser ilustrado, né? Já fiz painéis, né, pro HC, para a unidade de emergência, eu pintei a pediatria inteira, né? Fiquei, acho que um mês lá, né, pintando todos os quartos, os corredores e tudo. E foi uma experiência maravilhosa também, né? Porque nessa hora todo mundo vira meio criança, né? Tinha horas que eu estava lá no andaime, assim, pintando a parede lá em cima. E aí, a hora que eu olhava para trás, tinha um monte de médico parado olhando, né? Ai, que lindo! Ai, eu quero ficar nesse quarto. Porque tinha um desenho para cada quarto, né? E os corredores também. Então, são coisas
bonitas que a gente vai fazendo, né, ao longo do caminho, né? Gravuras. Eu acho que o artista, assim, eu sempre me inspiro no Picasso, né? Porque o Picasso fez de tudo, né? O cara fez gravura, ele não pintava só tela, né? Ele fazia escultura com reciclados, pintava pratos, né? Porcelana, cerâmica, né? E o artista tem essa ânsia, né? De conhecer um pouco de tudo, fazer um pouco de tudo, né? Lógico que você acaba focando, né, numa coisa só, né? Como, né, as ilustrações. Mas a vontade é aprender mesmo um pouquinho de tudo. Eu também já fiz cerâmica com o Tirso, né, aqui em Ribeirão. Quando eu tinha 15 anos, eu falei para o meu pai, eu quero trabalhar, eu preciso ter meu dinheiro para fazer o curso que eu quero fazer, para comprar os livros que eu quero olhar e tal, né? Aí ele arrumou um emprego para mim numa agência de publicidade de um amigo dele. E aí lá fui eu, de 15 para 16 anos, né? Meu primeiro emprego. E então aprendi muito também, né, nas agências. Naquela época não tinha nada de computador, né? Tinha um negócio chamado letra 7, que ninguém mais deve conhecer. Era o Pestap, né? E foi um período muito legal, assim, muito divertido, né? Porque os colegas, né? Era tudo muito novo para mim, né? Tanto o trabalho quanto a convivência, né, com pessoas que já eram mais velhas, que já dominavam a profissão, né? Então, fiz um pouquinho de tudo. Você começa fazendo Pestap, depois aprendi um pouquinho de fotografia, né, de revelação, né, aquele processo antigo, direção de arte, ilustração, né? Fui estagiária, né, com o Zélio Alves Pinto e com o Ziraldo, né? Os dois são irmãos, tem gente que não sabe, né? Mas eu me formei, estava terminando o meu curso de arquitetura e urbanismo, mas eu acho que eu fiz esse curso meio à revelia. Eu não queria ter feito arquitetura, eu queria ter feito artes, né? E então o meu trabalho de graduação já foi todo voltado para as artes gráficas. E foi o Zélio quem me orientou, assim, né? Em determinado momento eu tive a oportunidade de ilustrar um livro da Tatiana Belinque, né, que se chama A História da Ursa Parda. A editora Scipione me mandou o texto e aí eu ilustrei, mas era uma poesia russa, né, da Tatiana, lógico, e era dramático, né? Terminava, era um caçador que matava a ursa que tinha ido passear com os ursinhos, e aí o urso ficava viúvo, o caçador matou todo mundo e eu falei, poxa, mas como assim, né? Não tem um final feliz aqui. Aí eu preciso dar uma amenizada nisso aqui, né? Através da ilustração eu tentei fazer isso. Aí mandei o boneco, né, que é o rascunho que a gente faz do texto, e aí a editora mandou para a Tatiana e ela não gostou, né? Aí ela perguntou se eu poderia ir lá conversar com ela, né? Então eu fui em São Paulo, na casa dela, uma casa deliciosa no Pacaembu, casa de artista, né? Ela me recebeu com todo carinho, com toda delicadeza e falou, olha, a poesia russa é assim mesmo, ela é dramática mesmo, ela não tem final feliz, né? Então eu refiz e foi um prêmio, né? Conhecer a Tatiana com toda aquela delicadeza foi assim, um presente, né? E ter o livro publicado. E aí na Bienal, quando ela lançou, eu fui lá, ela escreveu uma dedicatória. Então são esses presentes que a gente vai ganhando, né? Jonas adorou a conversa do mar e o balé das ondas. Andaram longe, numa água sem fim, e então ele conheceu a amplidão da natureza. Já um pouco cansados, sentaram-se para saborear o lanche que haviam trazido. Uma brisa soprando seus cabelos trouxe a alegria do vento, livre e carregado de perfumes do oceano. Assim, Jonas conheceu o cheiro da casa das baleias, dos peixinhos, das conchinhas e das estrelas do mar. Desde criança, em casa, eu
Meu pai era um grande leitor, né? Era um homem muito inteligente que adorava ler e tinha uma boa biblioteca, e sempre que ele comprava livros para ele, ele comprava para nós também. Então, Monteiro Lobato, os europeus, né? As aventuras do Barão de Munchausen, né? Ele sempre trazia muita coisa. E eu ficava muito encantada com as ilustrações, né? Eu adorava ler o texto, mas eu ficava alucinada com as ilustrações e ficava imaginando de onde veio, né? Sai de uma fábrica, sai de um forno, como que são feitos esses desenhos, né? E aí só depois é que eu vinha saber que é um desenhista que faz, né? Que lê o texto e tal, né? Então, e aí aos 12 anos, o meu pai, percebendo que eu gostava de desenhar, que eu gostava de inventar objetos, às vezes eu pegava caixa de camisa que ele tinha ganho de presente, fazia uma casinha lá dentro, fazia passarinho que voava, enfim, eu gostava de inventar. Aí ele me colocou num curso de desenho acadêmico, né, com o professor Orfeu Branchini, aqui em Ribeirão mesmo, e lá eu comecei a aprender os primeiros, né, e sempre pesquisando, porque começou com a Menina Felicidade, né, que é o texto da Tuca Pina. Ela me procurou, eu mandei o texto para várias editoras que eu conheço, mas ninguém aceitou. Aí eu falei, vamos fazer, né? Liberei tudo que eu podia de imaginação, né? Vamos usar capa de papel reciclado, vamos costurar, vamos colocar barbante, vamos fazer um livro sanfonado e tal. E então eu procurei diversas gráficas aqui, ninguém fazia o tal do livro sanfonado. Eu fui para São Paulo, nós fomos para São Paulo procurar uma gráfica que eu sabia que fazia esse livro sanfonado, porque, embora pareça simples, não é tão simples, precisa ter uma faca, porque senão o livro, né, ele começa a dançar, né, para um lado e não fica tudo certinho. E aí a gente produziu várias coisas, né, costuradas à mão, e encadernadas, né? E é um leque, né, de possibilidades e de encantamentos. E durante a pandemia foi assim um sucesso, porque as pessoas estavam presas em casa, né, e buscando loucamente um jeito de ser mais feliz, né? E a Menina Felicidade chegava. Né? A gente mandava pelo correio ou entregava pessoalmente, com embalagem bonita e tudo, né? E algumas pessoas encomendavam e eu falava, você quer que autografe para alguma criança? Aí uma delas falou, não, é para minha criança interior. Vamos fazer 100 exemplares, porque se você faz um lançamento, se você vender 50, 60 no dia do lançamento, é um estouro. E se você não tem distribuição, divulgação, se não está nas livrarias, não vai, né? E nós acabamos fazendo mais 300. Né? Porque para um livro artesanal é um espetáculo. Um best-seller. Meu último trabalho foi um livro que ficou na gaveta bastante tempo, né? E meio sonho, assim. Ele se chama Uma Vida em 7 Estampas. E eu comecei a pensar nele quando eu comecei a praticar gravura em metal, né? Era um sonho que eu tinha de aprender gravura em metal, que é uma técnica sofisticada, longa, né? Tem várias etapas no processo. E aí, finalmente, eu consegui um mestre, né? Que era o Geraldo Lara. Infelizmente, ele nos deixou na metade do caminho, mas pude aprender muitas coisas com ele, né? E aí eu fiz as 7 primeiras gravuras, que a gente chama de estampas, né? Umas baseadas em fotos antigas de família, que eu gosto muito, e outras personagens que eu criei. Aí eu fiz essas 7 primeiras, né? E não tinha nada a ver uma com a outra. Mas lá pelas tantas eu falei, acho que eu vou juntar esse pessoal aqui numa história, né? E aí saiu a história, né, da Marilu, que é a personagem principal, e aí se chama Uma Vida em 7 Estampas. E as gravuras estão no livro, acompanhando o texto, mas elas foram impressas uma a uma, numeradas e assinadas, em papel de algodão,
de maneira que elas podem ser retiradas do livro se a pessoa desejar emoldurar, né? Porque elas estão só com cantoneiras, assim, né? E ele foi todo costurado também, artesanalmente, por mim. Aqui eu falo que a gente faz tudo, né? A gente cria, a gente ilustra, a gente costura, a gente encaderna, vende e bate palma, né? Quando você vê uma criança, né, curtindo o seu livro, pegando um livro de imagem e transformando aquele livro de imagem num teatro, não tem jabuti que pague, né? É muito legal. Eu entendo e respeito o seu sentimento, mas você, Jonas, é diferente dos outros e isso é o mais legal de tudo. Você pode alcançar muito além do mundo, além do que é visível. Só você pode enxergar com o coração. Antes de se despedirem, Clara deu-lhe uma estrela do mar. Prometeram se encontrar nos dias seguintes. Tinham tantas histórias para trocar. À noite, na hora do sono, Jonas conheceu a saudade. Sentiu-a flutuante e doce. Adormeceu marítimo e sonhou claras estrelas.